Salve, salve família Iron Power! Hoje estaremos mostrando mais um vídeo sobre a série de 6 meses do meu filho Vinícius Espanhol e também a segunda parte sobre alimentação para ganho de massa muscular com o mestre Eugênio Koprovski. Eugênio, eu sempre orientei meus alunos a consumir e fazer a sua alimentação com 60% de carboidrato e 40% de proteína. É correto isso? É correto, mas temos que considerar caso a caso, né? Em algumas situações, a necessidade do carboidrato sobe para em torno de 70%, né? E não podemos também esquecer da importância da gordura, né? Da gordura chamada gordura boa no meio fisiculturista, nós temos a gordura boa. O que é? É um azeite, a gordura de algumas frutas como abacate, né? Com banana. Hoje está na moda também usar o óleo de coco, enfim. As gorduras em geral que são mais saudáveis, né? Nunca esquecendo que mesmo as carnes magras, os peixes magros, têm um teor de gordura, né? O carboidrato, por exemplo, o arroz com feijão também tem, né? E por falar em arroz e feijão, muita gente elimina o arroz e feijão da dieta por um erro estratégico de desconhecimento. É tido que os vegetais não são completos em aminoácidos como são as proteínas oriundas do animal. Mas é um erro pensar assim, porque quando você mistura alguns tipos de grãos, por exemplo, no caso arroz com feijão, um complementa o outro. Tanto é que médicos, nutrólogos e médicos que trabalham com obesidade mórbida recomendam o feijão e o arroz para emagrecimento. Naturalmente vai depender das quantidades, né? Então, se a pessoa come muita proteína, ela não vai precisar comer tanto carboidrato. Mas será que isso funciona? Então, em tese, 60% de carboidrato está correto, 30% de proteína e 10% de gordura. Essa é uma dieta saudável. Agora, você não precisa medir isso, não precisa pesar, né? Você tem que comer uma variedade de alimentos tidos como saudáveis, considerando as fibras, né? Então, você se alimentar com uma quantidade de fibra, por exemplo, as frutas, os vegetais em geral são ricos em fibras, né? Ajudam a fazer a celulose, ajudam no sistema digestório, né? Sistema digestivo, digestório hoje, como se chama, e ajudam toda a saúde do indivíduo com relação à sua performance. Por exemplo, há um tempo atrás, alguns anos atrás, foi o ovo, né? Os ovos foram demonizados. Foram demonizados por causa da gema, era puro colesterol, chegava a dizer até que a gema não tinha proteína, puro desconhecimento, né? Puro folclore, né? O ovo é considerado, o ovo inteiro, né? Com a gema, é considerado o melhor alimento para o ser humano depois do leite materno, né? Tem muito atleta que a base da proteína dele, da alimentação dele, são os ovos, né? Nós temos alguns atletas que chegaram a consumir, não todos os dias, mas muitas vezes 2 dúzias, até mais, de ovos por dia. É um exagero, né? Mas era comum ver aí uma fritada de uma dúzia de ovos pela manhã, entre muitos atletas que tinham uma condição mais difícil de aumentar de peso. A caloria é importante. Então, muitos atletas fazem dieta para aumento de peso com 3.000 calorias, outros 10, 12.000 calorias, né? E outros têm que reduzir mais ainda, para 2.000 calorias. Então, certos alimentos são essenciais no aumento da massa muscular. Os ovos são um deles. Os ovos são um deles, né? Então, não precisa ter receio. Se você é jovem, saudável, não tem nenhuma
doença e é fisicamente ativo, não precisa ter receio em comer 3, 4, 5 ou 6 ovos por dia. Não há. Claro que se você fritar os ovos numa gordura, você vai ter um aumento da quantidade de calorias, né? O que você reduz comendo o ovo quente, ou cozido, ou preparado de uma forma sem a gordura, né? Então, o que é importante? O aspecto saúde está sempre presente, porque você não pode esperar um bom desempenho de uma pessoa doente. Então, a saúde é importante para o desempenho. E para a saúde, você ter uma alimentação, não precisa ser a cada 3 horas. Você pode comer 3, 4 vezes por dia. Isso vai depender da demanda de cada um, das necessidades individuais e da sensação de saciedade. Você não precisa comer sem estar com fome, porque isso varia muito de indivíduo para indivíduo. Eu tive atletas campeões mundiais que eu treinei, que tinha quase que bater o cara para comer, né? E outros tinham que apanhar para parar de comer. E ambos os casos, tivemos campeões internacionais, mundiais aí. Por quê? Porque há indivíduos com uma tendência maior de acumular gordura, energia, e outros com uma tendência quase nula, né? Então você tem que... A quantidade de calorias varia muito de indivíduo para indivíduo, não só do metabolismo basal de cada um, da velocidade com que o metabolismo de repouso age, mas também pelas necessidades individuais decorrentes de outros fatores, né? Uma coisa importante que eu citei agora é que o metabolismo basal, né, a energia que você gasta para viver, é a maior parte que você gasta no seu dia a dia. Em torno de 70% você gasta para viver. E por essa razão que só fazer exercício não emagrece, pelo menos não emagrece muito. Por quê? Porque ele contribui no gasto calórico, mas pouco, né? Então, decorre muito do metabolismo. Agora, o interessante é que na medida que você aumenta a massa muscular, você acelera o metabolismo basal, você acelera o metabolismo de repouso. Então, você tem a necessidade de comer mais em termos de volume calórico, né? Eugênio, de que forma nós poderíamos dividir essa alimentação ao longo do dia, começando pelo café da manhã? Bom, essa questão varia muito entre os indivíduos também, né, e hábitos alimentares das pessoas. O que se sabe hoje, há um consenso, de que o fato de comer uma refeição a cada 3 horas não significa necessariamente, por essa razão, que você vai conseguir melhores resultados do que aquele que faz 3 ou 4 refeições por dia. Tanto para aumento da massa muscular como para perda de gordura, é muito preconizado várias refeições ao dia, né? 6, 7, até 8 em alguns casos. Mas na observação prática, isso não tem sido demonstrado. O que tem sido demonstrado é que a alimentação pós-treino é importante, quer dizer, a refeição pós-treino. Então, uma divisão clássica seria, por exemplo, o de jejum. Depende da hora que o cara vai, né, a pessoa vai fazer esse de jejum, né? Varia de acordo com vários outros fatores de ordem profissional, etc. Mas no de jejum seria, em teoria, o horário em que você precisa receber maior quantidade de alimento. Por quê? Porque você ficou 7, 8, eventualmente 9 horas sem receber nenhum alimento. Se você, 3 horas antes de deitar, você também não comeu nada, você ficou 10 horas ou 12 horas, a metade quase do dia sem receber nutriente. Então, justifica-se a teoria de que uma boa refeição matinal é importante. Há controvérsias. Há hoje estudos como aqueles do jejum intermitente, né, que ocupou aí as páginas dos meios de comunicação com relação às pesquisas realizadas por alguns médicos nutricionistas, né,
um deles inclusive Nobel da Medicina, de que o jejum era bastante importante. Então, uma das recomendações era, se você acorda de manhã sem apetite, aproveite e não coma em seguida. Agora, na prática, isso funcionou para algumas pessoas, mas não funcionou para atletas, exatamente pelos fatores que nós comunicamos, que nós falamos antes. Então, o de jejum continua sendo uma refeição muito importante. Depois tem a refeição ao meio-dia, que é a refeição clássica, né? E tem a refeição da tarde e à noite. Muita gente deixa de comer, ou pelo menos deixa de comer carboidrato à noite, o que é um erro. É um erro. Quando você vai se deitar, você vai fazer um repouso necessário, um descanso importantíssimo para o cérebro e para a construção do todo o tecido do corpo e reparação dos tecidos. Você precisa de nutrientes. O seu metabolismo basal vai se tornar mais lento, porque você está dormindo, mas ele vai continuar em grande atividade. E você precisa do quê? De carboidrato também, nessa hora. E de proteína também, né? E de gordura também, ou seja, você precisa de nutrientes. Então, eu colocaria da seguinte forma: se você pretende fazer 6 refeições por dia, ou até 7, e se sente bem assim, faça. O problema é o inconveniente, você tem que abrir sua marmita, muitas vezes na sala de aula ou durante o trabalho, e fazer uma refeição. Mas se você comer 4 ou 5 vezes por dia, ou talvez até 3 vezes por dia, você pode estar muito bem alimentado, depende do que e quanto você vai comer. Então o normal é o café, o almoço, o de jejum, o café da manhã, o almoço e a janta. Após o jantar, se você vai dormir mais tarde, você pode fazer uma pequena refeição, uma batata cozida, um peito de frango, coisa mais leve, uma saladinha, né? Ou um filé de peixe, né? Ou mesmo uma carne, por que não? Um hambúrguer, né? Não digo o sanduíche, mas o filé de hambúrguer com algum legume e tal. E aí você vai ter 5 refeições por dia, né? Você pode incluir uma refeição intermediária também. Por exemplo, se você treina às 10 horas da manhã, você vai fazer um de jejum e aí não há necessidade de fazer o pré-treino, né? Então, você fez jejum às 8 horas da manhã e vai treinar às 10, você não precisa fazer o pré-treino, você já fez. Após o treino, aí você tem que fazer o pós-treino. Então, essas divisões são bastante pessoais. O importante é ter em mente que você pode conseguir excelentes resultados com 3, 4, 5, 6, 7 e até com 8 refeições por dia. Mas não é uma condição sine qua non vai ou não ter resultado, entendeu? Você vai ter que se adequar de acordo com a sua saciedade e de acordo com a sua condição de fazer a síntese proteica, né? Aquilo que te faz sentir melhor, você deve seguir, tá bom? Bom, com relação aos ovos, o Eugênio já acabou de explicar algumas coisas e eu gostaria também de enfatizar, ou seja, fazer uma outra pergunta em torno disso. E do leite também, Eugênio? Hoje o pessoal costuma polemizar o consumo do leite entre adultos. O que você poderia nos falar a respeito? Essa questão relacionada ao leite, como os ovos e a carne vermelha, e o arroz e o feijão, são crendices, né? Não há nenhuma razão para a gente eliminar o leite, a não ser que a pessoa tenha algum problema com a lactose, né? Mas hoje já tem alimentos lácteos sem lactose. Eliminar o leite das refeições, assim como foi feito com os ovos. Porque o leite está presente em vários alimentos industrializados, inclusive o whey protein. O que é o whey protein? O nome já diz, né? Proteína isolada do leite. Aí pode, aí o leite pode. Quando você toma um sorvete, por exemplo, a base da massa é o leite, né?
E também há assim uma demonização com relação ao leite em pacotes. O leite é um negócio que estraga de um dia para o outro. Bom, o leite não é que ele se estraga, ele se transforma, né? Transforma em coalhada, em iogurte, em queijo, né? Ele não estraga. Um queijo, por exemplo, ele é feito basicamente, a base do queijo bom é leite, 99% é leite. E, no entanto, eles transformam um queijo, na medida que ele vai amadurecendo, alguns levam anos, continua sendo um leite que se transformou num outro alimento. Então, aí pode, quer dizer, existem técnicas, né, hoje, que são, por exemplo, o empacotamento do leite, na medida de impedir que o leite, estando fechado, se deteriorize, né? Assim como acontece com outros tipos de leite, por exemplo, o leite em pó, né? Que é dado para crianças, né? É dado para crianças. O leite condensado, que é usado na culinária muito, e assim por diante. Então, o leite está presente no dia a dia, quer queiramos ou quer não. Você tomar 1 ou 2 copos de leite por dia não vai atrapalhar em nada, pode até ajudar bastante, né? Existem, por exemplo, de manhã tomar o leite, ótimo, né? O pré-treino nosso das décadas passadas, né, anos 60, 70, 50, 1950, 1970, 80, a gente usava frutas batidas com leite como pré-treino, né? E o pós-treino era novamente o leite batido com ovos crus, né? Eu não estou recomendando que se faça isso, mas se fizer, ótimo. Você tem... Porque o leite, vamos lembrar que, embora ele seja um alimento considerado proteico, ele é o alimento mais rico proteico, mais rico em carboidrato. Né? Então, parece que o leite materno tem perto de 90% de carboidrato. Então, a criança cresce só com carboidrato e um pouco de proteína, né? Então, não há nenhuma razão para você deixar de consumir o leite por causa de algumas afirmações que não são decorrentes de explicações científicas, né? De resultados científicos. O leite era o alimento mais consumido pelos atletas bodybuilders. Não, mas o leite engrossa a pele. Quem falou isso? Não, o que engrossa a pele é o excesso de caloria. Não gasta, que se transforma em gordura e se retém sob a pele. O que um bodybuilder fez para aparecer tão definido na competição? Nada mais do que reduzir a gordura. Subcutânea também, principalmente, né? Então, o que ele fez? Reduziu alimentos calóricos. Então, por exemplo, o leite integral, que ainda tem todo o seu teor em gordura, etc., principalmente em gordura, ele não deve ser consumido nas dietas, por causa do elevado teor de gordura. Mas se você tomar um copinho de leite integral, não vai estragar a dieta, dependendo também da pessoa, dos hábitos, né? Tem pessoas que não gostam de leite, o gosto do leite não faz bem, ou tem pessoas com problema com a lactose, e aí não podem comer nenhum produto derivado do leite, né? Então, assim como os ovos foram demonizados e hoje foram novamente bem aceitos, o leite e ovos são os componentes mais importantes, acredito eu, na construção da massa muscular. Então, devem estar presentes desde que não hajam problemas no consumo. Assim encerramos a segunda parte do vídeo sobre alimentação. Espero que vocês tenham tido um bom proveito. Não se esqueçam de fazer a inscrição e deixar o seu like. Força e honra, Iron Power!